Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula de revisão, né? Hoje a gente vai ver sobre medidas estatísticas, probabilidade e expressões algébricas, tá bom? Primeiramente, né, a gente vai relembrar o conceito de moda, né, que a gente viu lá no início da nossa disciplina, né? A gente tem em um conjunto de dados o elemento que apresentar a maior frequência absoluta, ou seja, aquele elemento que aparecer mais vezes nos meus dados, né? Eu vou chamar ele de moda, tá bom? Caso, né, apresente mais de uma moda, de uma mesma moda, né? Na verdade, caso mais de um apresente a mesma moda, a gente chama ele de bimodal, tá bom? A gente vai ver isso mais detalhes na frente, tá bom? Mas lembra, moda é aquele número que aparecer com maior vezes nos meus dados, ou seja, o que tiver a maior frequência absoluta. Mas é uma palavra estranha, né? Moda, né? A gente pode associar justamente à moda que a gente conhece. Virou moda, sei lá, os celulares, né? Virou moda muita coisa. Então, moda quer dizer que muita gente está utilizando. Tem uma grande quantidade. Então, moda a gente pode associar isso também, tá? Eu tenho um exemplo aqui, gente, ó. Paulo trabalha em uma empresa de roupas selecionando adolescentes para serem modelos comerciais, tá? Ele escolheu 160 candidatos e anotou suas alturas nessa tabela aqui, tá bom? Então a gente tem as alturas que vão de 1,5 m a 1,75 m, ok? Notem que cada altura tem uma certa quantidade de vezes que elas aparecem, ó. Então tem 10 pessoas tem 1,5 m, 15 pessoas 1,55 m, que vai até, né, fazendo essa análise aqui, tá bom? Notem que o maior número aqui em relação à frequência absoluta é o 35, tá certo? Então nessa situação, gente, a altura 1,62 m é a que aparece mais vezes nos meus dados, certo? Ela aparece 35 vezes. Então 1,62 m é a minha moda desses meus dados, ok? Vamos para mais um exemplo. Paulo também registrou outra característica desse grupo, a idade, tá? E ele fez essas tabelas o seguinte: 12 anos tem 11 pessoas, 13 anos tem 34 pessoas, 14 anos tem 34 pessoas também. Olha, duas vezes apareceu o número 34, né? E por aí vai. Notem que o número 13, né, a idade 13 e a idade 14 apareceram juntos 34 vezes. Um apareceu 34 e o outro também apareceu 34 vezes. Não foi? Então, nessa situação aqui, eu tenho dois números sendo moda. Nesse caso, eu vou chamar de... Deu um errinho aqui, gente, que era para estar circulando os dois 34, tá? Eu vou chamar de bimodal, tá bom? Pode ser mais vezes, né? Pode ser 3, 4, né? Mas nessa situação aqui apareceu duas vezes o número 34. Ou seja, a idade 13 e a idade 14 são as que aparecem mais vezes nos meus dados, ok? E a gente tem uma outra definição, né? Outra medida, que é a média aritmética, tá bom? Desse caso, gente, a média aritmética eu posso considerar em um conjunto de dados como o valor, né, mais central, tá bom? O que representa a minha medida mais central daquele meu conjunto. E essa média aritmética ela é calculada, ela pode ser usada para calcular notas de boletins, notas de concurso, entre outras coisas, tá? Vamos ver como que calcula essa média. Para calcular a média aritmética, gente, entre dois números ou mais, né? A gente basta somar esses números que a gente tem, a gente soma todos eles, tá bom? E divide pela quantidade de números que a gente somou. Por exemplo, nessa situação aqui, ó, de notas, né? Eu tenho o 5, o 6,5 e o 9,5. Tenho três números. Eu somo eles e divido pela quantidade de números. Eu somo eles e divido por 3. Aqui, ó. Tá? Eu somei eles, deu 21. E dividi por 3, que deu
7. Então a média nessa situação é o número 7, ok? É a nota 7, né? Porque aqui é como se fosse um cálculo de média de notas. Vamos para um outro exemplo. Na verdade, aqui a gente já vai partir para uma nova definição, que é a média aritmética ponderada. Aquela que a gente vê, a média aritmética simples. Tá bom? Essa aqui é a ponderada. E aí, para calcular, a gente tem que levar em consideração uma coisa, o que a gente chama de peso. Tá? O peso, gente, é na verdade a importância que determinado número tem para o nosso cálculo, né? E esse peso sempre vai ser dado nas questões, sempre vai ser dado, tal nota, tal número vai ter peso tal, né? Nessa situação aqui, ó, nesse exemplo, eu tenho 3 provas: matemática, língua portuguesa e conhecimentos gerais. Matemática e língua portuguesa tem peso 4. Opa, desculpa. Matemática e português tem peso 4. E a nossa, aqui conhecimentos gerais, tem peso 2. Mas a gente também pode associar, gente, a quantidade de vezes que um determinado número vai aparecer nos meus dados, né? Então, para calcular essa média, eu multiplico o peso pelo respectivo número, tá certo? E divido, né? Somo todos eles, os que estão, né? E divido pela soma dos pesos. É um pouco parecido com a média aritmética simples. Por quê? Na média aritmética simples, gente, ó, é como se eu tivesse o peso 1 aqui multiplicando 5, o peso 1 multiplicando 6,5 e o peso 1 multiplicando o 9,5. Quanto é que dá 1 mais 1 mais 1? 3. Olha aí. Certo? É um pouco parecido. Se a gente tratar como todo mundo com o mesmo peso igual, a mesma importância igual. Na média ponderada, não. Alguns números vão ter valores diferentes, vão ter pesos diferentes. Então eu tenho que levar em consideração isso. Aí é bem simples. Eu só multiplico o peso pelo respectivo número, somo eles e divido pela soma dos pesos. Aqui, ó, nessa citação, eu vou ter a média, né? A média ponderada dessas notas aqui é o 6,2, tá? Vamos para mais uma definição. Agora a gente vai ver mediana, tá certo? Se vocês lembrarem o que é mediana, é como se a gente estivesse buscando o valor médio. Exatamente, o valor médio daquele conjunto de dados que a gente tem, tá certo? Então, a gente vai ver aqui como que a gente pode encontrar a mediana em relação a um conjunto de dados que a gente tem. Mas, para início de conversa, mediana é o termo que ocupa a posição mais central daquele meu conjunto de dados. Bom, eu posso calculá-lo a mediana? Posso, mas eu posso também encontrar ele só olhando para o meu conjunto de dados. Vamos ver como que faz. Aqui, ó. Esse gifzinho era para vir depois, né, mas já está aqui, então deixa. Calcule a mediana dos seguintes grupos de valores. Eu tenho aqui a letra A, eu tenho os números 8, 4, 5, 3 e 10. Como que eu faço para encontrar a mediana, gente? Eu organizo esses meus números em ordem de Hall. Lembra de Hall? Que eu organizo os números em ordem crescente ou decrescente? Pois é. Aqui eu organizei em ordem crescente, ó, 3, 4, 5, 8 e 10. Aí eu olho, eu organizei em número de Hall e conto quantos números tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 não é um número par? Então eu tenho 5 números. E eu vou olhar o bem do meio, o mais central. Tá vendo? Ó? O mais central. Então nessa situação, o mais central é o número 5. Ok? Então esse aqui, o número 5, é a minha mediana. É o termo central do meu conjunto de dados. Na letra B, eu tenho esses números aqui, ó, 1, 3, 6, 10, 13, 8, 5, 3. Notem que os meus números estão desorganizados, então eu tenho que organizá-los em ordem de Hall. Como que eu faço isso? Já está aqui. Ó, 1, 3, 3, né? Os 3 estão na mesma, como são iguais, né? Eu coloco um do lado do outro, né? Fica então 1, 3, 5, 8, 8, 10 e 13, certo? Então, aí eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, não é ímpar. Então o que eu faço?
eu procuro os números mais centrais, os dois números centrais. Nessa situação, são o 5 e o 6. Né? Então, o que eu faço com eles? Para vocês saberem, pessoal, os termos centrais, vocês têm que pegar o conjunto de dados de vocês, encontrar o valor que vai dividir a mesma quantidade de números para um lado e a mesma quantidade de números para o outro. O que acontece aqui? Ó? Na letra A, como é ímpar, é bem fácil. Você encontra o valor no meio, aí você vai ter para cá o 2 e para cá vai ter para cá 2. Nessa situação, como é par, você pega dois números que são centrais e aí você vai ver ó, que para cá vai ter a mesma quantidade de números que para cá. Aqui a gente tem 3 e aqui a gente tem 3. Tá certo? Então, para calcular a mediana de um número, de um conjunto de números pares, né, você pega a soma dos dois centrais e divide por 2. A soma dos números centrais, dos dois números centrais, e divide por 2. É uma espécie de média, né? Então, eu posso, aí nessa casa aqui vai dar 11 dividido por 2, que dá 5,5. Eu posso dizer que nem sempre a mediana vai ser uma média, tá? E não, a média não é igual à mediana, tá certo? E aí a gente entra no conceito de probabilidade, que já foi um conceito que a gente já viu mais recentemente, né? Probabilidade, pessoal, para resumir bastante o que a gente está propondo aqui, né? Já que isso aqui é uma revisão, a probabilidade é a medida da chance de um determinado evento acontecer. A gente já viu a definição de evento, né? Eu peço que vocês deem uma revisada nessas aulas também, nesses vídeos todos que a gente viu, tá certo? Vocês vão ter aí sexta, sábado, domingo, segunda e terça pela manhã, né? Para rever esses vídeos e estudarem um pouco mais para nossa prova. Então, é bem fácil de a gente encontrar probabilidade de um determinado evento, né? A chance de um evento acontecer. O que eu faço? Essa formulazinha matemática aqui, ó, né? Não tem a formulazinha, eu já vou mostrar para vocês como que é ela, mas a probabilidade é o número de elementos do evento, número de possíveis resultados, né? Dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Vamos. E aí, né? Matematicamente, como que isso acontece? Tá aqui, ó. É o número de eventos, tá? Dividido pelo número de espaço amostral. Vamos por um exemplo a gente entender melhor como que faz isso. Ó, qual é a probabilidade de sair a soma 6 do lançamento de dois dados? Você tem dois dados, tá bom? E aí você quer saber a probabilidade da soma das faces que vão ficar voltadas para cima resultar em um número 6. Para isso, pessoal, eu tenho que fazer o meu espaço amostral. Sem isso, eu não vou conseguir calcular a minha probabilidade. Então, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis, tá bom? Por isso esse monte de número aqui, ó. Por quê? Se eu jogar dois dados, pode cair o número 1, 1, pode cair o número 1, 2, pode cair o número 3, e aí assim sucessivamente até chegar no meu limite, que é o 6, 6, certo? Então eu posso fazer eu tenho que fazer essa análise, na verdade, para definir o meu espaço amostral. Sem ele, eu não vou conseguir identificar a minha probabilidade. Pode ser que ela venha dada na questão? Pode ser que venha dada na questão, mas pode ser que você precise encontrar. E para encontrar, você tem que fazer essa análisezinha antes de resolver a sua questão, tá bom? Aí a gente vai observar os seguintes casos, ó. O 1.5, qual é a soma de 1 mais 5? 6. O 2.4, qual é a soma de 2 mais 4? 6. O 3 e o 3, né? Que é a soma dá 6. O 4 e o 2, que é a soma dá 6. E o 5 e o 1, que a soma vai dar 6 também, certo? Então, esses valores aqui é o que eu chamo de, nessa situação, o meu evento. Porque é o que eu quero. É os números que a soma vão dar 6. Tá bom? E esse monte de número aqui, ó, se eu contar, vai dar 36. Então, esse monte de número é o quê? É o meu espaço amostral. É o conjunto de todos os resultados possíveis. Porém, eu só quero alguns deles. Eu só quero
uma certa quantidade, que é o número de eventos, tá bom? Então é bem fácil. Eu pego aqui a minha probabilidade, esqueci do pezinho, né? O número de eventos, 1, 2, 3, 4, 5, dividido pelo número de espaço amostral, que é 36. Isso aqui vai dar 0,14. E eu lembro mais uma vez, em estatística e probabilidade, a gente precisa dar os resultados em proporção. Proporção não, desculpa. Em porcentagem, tá? E para transformar um número em porcentagem, a gente multiplica por 100%, tá bom? Então, eu tenho esse valor aqui, multiplico por 100% e vou ter o 14% como resultado dessa minha chance. Então, eu tenho 14% de chance de jogar dois dados e a soma das faces superiores, né, as faces de cima, darem 6. Tá bom? E aí a gente vai ver o nosso último conteúdo, que são expressões algébricas. Eu não cobrei ele tanto na nossa provinha, mas ele vai estar na nossa prova, então dei uma revisada nele também, tá bom? Vou só passar por cima, gente, porque na verdade essa revisão é só para dar um guia para vocês, né? Vocês vão ter que estudar em casa para a nossa prova na terça-feira. Por definição, expressões algébricas, né, são expressões matemáticas com letras ou números e letras. Tá bom? Vamos para dois exemplos. Eu tenho esse retângulo aqui, tá certo? Ele tem o lado maior do tamanho A e o lado menor, né, de tamanho B, certo? A área, se vocês já estiverem estudado geometria, eu acredito que sim, vocês conhecem bem essa formulazinha, né? A área de um retângulo, ela é dada por área da base, a área da base não, a base vezes a altura, né? Nessa situação aqui, a base é o número a letra A, né? Só que esse A vale um número, mas eu não sei qual número ele é. E a altura é o B, que também é um número, mas eu não sei quanto que ele vale, então eu represento pela letra B. Então, quando eu não sei um determinado número, eu substituo ele por um número, por uma letra. Porque eu poderia muito bem colocar um quadrado, poderia colocar um triângulo, um outro desenho qualquer para representar que aquilo dali era um número, mas eu não sabia o que era aquilo ainda, né? Mas fica muito esquisito, então eu represento por letras para deixar a minha equação mais bonita e mais fácil de ser entendida, tá bom? Então, não estranhem essas letras junto com números e tudo mais. Essas letras só estão dizendo, ó, aqui tem um número, mas eu não sei que número é esse. Então eu vou colocar uma letra para identificar isso, tá bom? E, né, outro exemplo é que pode ser letras e números. Nessa situação, o perímetro desse retângulo, o que é o perímetro, né? O tamanho dessa linha, né? Se eu pegar uma linha e for contornar esse retângulo, qual vai ser o tamanho dessa linha, né? Então isso vai ser o perímetro. E aí para isso eu vou usar 2A mais 2B. Por quê? Eu não tenho um valor A aqui, esse lado aqui não é igual a esse de baixo, então aqui também vale A. Esse lado aqui não é igual a esse, então aqui também vale B. Então eu tenho 2A e 2B. Como eu quero saber a soma, eu faço 2A mais 2B. 2A, 2B é 2 vezes A, 2 vezes B, tá bom? Esse ponto aqui, gente, a gente não vai mais usar X, porque em algumas questões vai ter o X representando como letra. Então a multiplicação agora vai ser representada ou por um ponto ou sem ponto, né? Vai ser o número coladinho da letra. Aí vai ser representando a multiplicação. Números e números a gente coloca um ponto, tá? Mas números e letras a gente pode colocar coladinho um no outro que já representa a multiplicação, ok? E aí, o nosso último conteúdo, né, foi o valor numérico, tá certo? E o que é esse valor numérico, né? O que a gente faz com esse valor numérico? Prestem atenção. Aqui a gente tem umas expressões com números e letras. Mas o que acontece quando a gente substitui as letras por números? Exatamente, a gente vai ter o nosso valor numérico, tá bom? Olha aqui. Eu tenho essa determinada equaçãozinha aqui, ó. 2x mais 4a, né? Como eu disse, quando for número e letra, a gente não precisa colocar ponto. Só colocar do lado do outro já diz que aquilo é uma multiplicação.
Então, nessa situação, eu tenho que o x vale 2 e o a vale 3. Então, o que eu faço? Eu só multiplico 2 por 2 mais 4 por 3. E aí eu tenho o valor final. E esse valor final é o que eu chamo de valor numérico. Tá? Então, o valor numérico é quando eu substituo todas as letras por números e encontro o valor no final. Tá bom? Então, quando você se deparar com a questão dizendo essa aqui é a equação, sendo x vale tanto e a vale tanto, você só pega esses números aqui. Nessa situação, onde tiver x eu coloco 2 e aonde tiver a eu vou colocar um 3. Substituo, faço as devidas operações e encontro o valor numérico final. Ok? Então, pessoal, mais uma vez, por favor, e façam a atividade. Eu botei esse gatinho chorando aqui, porque muita gente não está entregando as atividades. Dá um trabalho fazer as atividades, fazer a correção e tudo mais, mas não tem gente entregando. E aí, mais uma vez, eu reforço a dizer que quem entrega a atividade tem a presença confirmada. Quem não entrega, não tem a presença confirmada. Não adianta só chegar na sala, marcar a presença e acabou. Tem que fazer as atividades, tem que participar das aulas, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, eu vou estar disponível. Vocês podem me perguntar, não somente hoje, pode perguntar amanhã, sábado, domingo, segunda. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no meu privado que eu respondo, tá bom? Com toda a paciência do mundo, tentando entender e fazer você compreender melhor o conteúdo, tá bom? É isso, pessoal. Para auxiliar no estudo de vocês, refaçam as questões que a gente fez, vejam os vídeos, que as questões da prova vão estar parecidas com o que a gente já viu aqui na nossa disciplina, tá? Não vai estar nada estrambólico e muito diferente não, tá? É isso, pessoal. Até